sensacional, cara. Eu tava ouvindo, Meu Deus. eu tava ouvindo aqui, que eu botei no post, né? Aquela canção Não Há Barreiras, numa Sim, revitalização bacana que o Eli fez, né? Aquele projeto dele legal, né? E verdade. aí eu vi, cara, eu tava ouvindo a parte que você entra, você é muito maldoso, cara. Tu já Ah, entra como dando um break, assim? tu já entra dando um break, né? Sei. O sei, ele vem atrasado, aí dá aquela corridinha do Cassiano, né? Aí tu, sei que não. Ah, Não, mas olha só, é aquela banda permite, né? atacante que ele finge que vai, mas ele não vai. Aí já Mas aquela banda permite, né? super banda, né, cara? Que legal, né? Pô, que isso, aquela banda é maravilhosa. É uma das melhores gigs assim hoje do segmento, né? Eu acho assim, os garotos, Não, pô, sem sombra de dúvida, aquela formação ali é garotos excepcional. 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 É o fininho, Fininho, fininho Braguinha de baixo, né? braguinha de baixo, Cacau de guitarra. Cacau, desculpe, hein? Que é Pelo isso? amor de Deus. Abujalde, pô, de tecla, E o Eli tem muito bom gosto, né, cara? O Eli, ele é um ele é rapaz muito, muito é de excelência, ele trabalha com excelência, né? talentoso. Uma coisa que é até raridade hoje, né, Alvo? Por incrível que pareça, né, cara? É. Desculpa, né? Do jeito que a gente está vendo aí, a Mas, coisa não está cara, andando bem, não, cara. que alegria ter você aqui. Obrigado por aceitar o convite. Você é um grande amigo, assim, um cara que eu me divirto muito com você, que é muita história, e você é um cara muito, assim, bem-humorado. E eu adoro conversar contigo, então eu fico super feliz, cara, de bater esse papo contigo, cara, de verdade. Rapaz, eu fico muito honrado porque a gente sempre tem um ponto, um assunto de referência para que a gente possa fazer todo um roteiro, toda uma resenha, né? É. Por um detalhe, né? Você com essa mente privilegiada, com esse opúsculo que você tem, você utiliza. Aí eu venho com o vernáculo que. Não, mas tem que ser, né? Não, a gente tem que rir, rapaz. A gente tem que utilizar a oportunidade que a gente tem. Até porque, Lincoln, de igual forma, esse período de noventena, porque não foi nem quarentena, né? No 90. Eu também passei por alguns processozinhos de perdas de amigos e tal, Entendi. sabe? E aí, em plena tempestade, Deus nos dá momentos de bálsamo, Sim. entendeu? Deus nos dá momentos de bálsamo. Para quem teve a oportunidade de estar com a gente lá na live e depois de ver a live que ela ficou, né, no nosso canal lá, viu que eu fiz a homenagem a um amigo, um irmão, um parceiro que criou o Álvaro Tito praticamente, que ensinou o Álvaro Tito. Então eu realmente fui surpreendido pela vamos dizer assim, a perda humana, né? Mas eu sei que, se Deus quiser, o mais breve possível, dentro do plano de Deus, você abrindo um parênteses aqui, você viu o que eu falei, né? O mais breve possível no plano de Deus, né? Plano de Deus. Então, eu oro que o plano de Deus leve aí 100 anos, né? Para que a gente possa... Porque, né, as pessoas... como eu e meu pai, a gente sempre fala que é interessante a questão da eternidade, é como se todos nós estivéssemos dormindo, né? Sim. Então os nossos amigos estão dormindo. Daqui a pouquinho vai todo mundo acordar e aí vai ser aquela festa, vai ser maravilhoso. É verdade. Entendeu? Então estar aqui com você, além de um aprendizado, eu disse isso quando no programa na televisão, né? Estar ao seu lado e com você é sempre um aprendizado e eu me sinto sempre muito honrado de poder estar com você. Eu também, da mesma forma, Álvaro, tenho uma admiração e respeito pelo teu trabalho, pelo teu ministério. É como eu estava falando com o Alex ontem, assim, perenidade e tempo de serviço, para mim, já diz muita coisa, né, cara? Então, só uma carreira de tantos anos, assim, compromissada com o Senhor, ela já respalda muita coisa, né, cara?
Então eu tenho o maior Sim. respeito, tenho o maior carinho, assim. Você já deve ter passado muita coisa, né? Já deve ter visto muita coisa, né? De tudo, né? Sim. Já viu, Porque são... já viu de tudo, né, meu velho? São 39 anos, né, cara? 39... São 39 anos. E aí, quando você pensa que já viu tudo, aí né? Negócio, né? Exatamente. Exatamente. Agora, assim, se você tivesse que fazer um balanço de todos esses quase 40 anos de carreira, com a maturidade que você tem hoje, de todas as coisas que você viveu, teria alguma coisa que você assim avaliaria assim e mudaria, Álvaro? Tipo assim, olha, naquele momento, na minha trajetória, eu poderia, em vez de ir pelo plano B, eu poderia ir pelo plano C. Alguma coisa assim, você mudaria? Eu diria que, em termos de postura, talvez, em termos de postura, talvez se fosse hoje, eu não mudaria a escolha, mas a forma. Entendi. Né? Porque quando a gente é jovem, a gente não tem jeito, a gente peita, né? A gente vai para dentro, a gente enfrenta. A gente enfrenta. E quando a gente já chega a uma certa maturidade, a gente já tem mais uma tendência a pensar antes e podar certas coisas, não desistir do objetivo, mas procurar um caminho de mais consenso, não é? Entendi. Costurar mais, né? E o jovem não, o jovem ele é muito proativo, né? Eu digo, por exemplo, quando falo isso, eu me refiro ao fato da gravadora Polygram, na época, chegar para mim e falar assim, não, você... A Ana V. Guerra perguntou, Álvaro, você vem quando para Recife? Você está em Pernambuco, não está? Sim, eu estou em Pernambuco. Mas eu estou em Pernambuco. Mas ainda não. Eu estou na região metropolitana. Estou na região metropolitana. Rapaz, tem um restaurante, desculpe te interromper, tem um restaurante ali no centro, mas chama Bargaço. Na boa. Você conhece? Aí você falou. É igual aquela coisa, você pega um carro, isso aqui é um carro e isso aqui é um automóvel. Entendeu? Você está falando de um bargaço, meu irmão. Bargaço, né? Negócio, bom, né? O negócio é bom, né, cara? Caramba. É negócio poderoso. Unção diferenciada, né? Mas aí, Álvaro, você tava comentando, desculpe te interromper. Não, pois não. Então eu diria o seguinte, a gravadora chegou para mim e falou assim, não, o título do seu álbum não vai ser Não Há Barreiras. Vai ser Vencedor. Vencedor. E essa foi uma ordem vinda da presidência, olha só, da presidência no Brasil. Veja bem, essa ordem era uma ordem... O Ramon falou que meu áudio está baixo. Tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem? Eu estou te ouvindo, mas ele está realmente um pouquinho baixo, mas aí está um pouquinho baixo. Ok, beleza. Vou chegar mais perto aqui. Tranquilo. Isso. Aí... Mas para você tá... O presidente da Polygram mandou uma ordem. O presidente, ele mandou uma ordem. O título do álbum X, do álbum do Álvaro Tito, vai ser Vencedor. Esse foi o título. Vencedor. E aí, quando a produção e o marketing me falaram que o título seria Vencedor, eu, um jovem de 20 anos de idade, já tinha assumido, botado no peito, a produção, a direção musical, a confecção dos arranjos e tudo mais. Então, quer dizer, eu estava cheio de gás, enfrentando o que tivesse na... Que enfrentar. Rapaz, eu peitei. Eu falei, não, senhor. Não vai ser, não. O título é Não Há Barreiras. Não há barreiras. Aí, rapaz, criou-se um mal-estar. Entendi. Né? Entendi. Porque a ordem veio da presidência e o artista peitou a presidência. Então, assim,
Aí, na época, o Alceu D'Amico, você deve ter ouvido falar, assim, Ouvi falar. Alceu D'Amico, ele falou: Álvaro, pelo amor de Deus, Álvaro, seja, é assim mesmo, seja flexível, Álvaro, conversa primeiro e tal. Eu falei: não, Alceu, quem cantou fui eu, quem escreveu o arranjo fui eu, quem botou no peito fui eu, porque eles disseram que eu não ia ter capacidade de escrever arranjo nem de produzir o álbum. Agora vão querer dar ordem no meu álbum? Não, o título é o título que eu vou dar. Cara, aí eu olho pra trás e falo: gente, é porque era Deus na situação. Porque ele poderia falar assim... Mas o pior é que o fato do título ser Não Há Barreiras, a canção puxou o disco, né? A canção foi um coro. Sim, até hoje, graças a Deus, né? Então, significa que alguma razão você tinha, né, Álvaro? Isso também é difícil, né, lidar com essas coisas, né? Exatamente. Assim, aí foi onde o meu pai, né, o pastor Jorge Severiano, tá, do alto da sua sabedoria, ele chegou e falou: meu filho, você não precisa ficar preocupado pelo seguinte: se fosse para você ter a cabeça que você tem hoje naquela época, teria sido diferente. Teria sido diferente. Como Deus nunca perde o controle das coisas, tá aí o resultado para todo mundo ver, inclusive a própria gravadora. Sim. Agora, entendeu? Aí isso me deu uma certa... Bom, acho que eu tô legal com essa parte da história. Então, na tua trajetória, você acha que você, em alguns momentos, poderia ser mais tranquilo, assim, né? Poderia. Poderia hoje, sim. Hoje tu tá mais tranquilo. Hoje eu tô mais suave, né? Hoje eu tô mais suave. Mais suave. Continuo de opinião, mas mais suave. Mais suave. Porque... Chegaram uma vez para mim, recentemente chegaram para mim e falaram assim: ó, nós já escolhemos o teu repertório. Aí eu... Como é que é? Exatamente. Já escolhemos... Eu canto e você escolhe o que eu canto. Mas se eu não quiser cantar... Como é que é isso? Como é que é isso, meu irmão? Tô te falando. O repertório seu foi uma... Então o senhor vai lá e canta, pô. Vejo que o amado tem uma unção de Gideão um tanto mais incisiva do que a minha. O repertório que se encaixa melhor naquilo que eu canto, de repente se encaixa melhor no que o senhor canta. Então o senhor vai lá e canta. Simples assim, né? Assim. Olha, nós já escolhemos o seu repertório, você vai gravar no estúdio tal, e você tem X para a produção, e quem vai fazer a produção do álbum é fulano. Aí eu esperei ele falar, depois que eu esperei ele falar, eu disse assim: fulano, de boa, né? De boa. Fulano, deixa eu te falar um negócio. Qual foi a razão de você ter me trazido para o cast? Não estou entendendo. Não. Meu nome é... Álvaro Tito. Álvaro Tito. Eu falei: bom, se fosse João da Silveira... Aí ele começou a ficar vermelho, né? Porque eu já... Né? Eu já anteviu... Já entendeu que... Então, deixa eu falar um negócio. Não há barreiras. Pois é. Me trouxe porque o Álvaro Tito é o Álvaro Tito. Não há barreiras. Não chore. Marcelo Costa falou assim: ué, se já tá tudo pronto, e eu... aonde eu fico nessa história? Se já tá tudo pronto, o que eu faço? Né? Exato. Aí eu peguei e falei: não, eu não vou cantar esse repertório. Quem vai escolher o repertório serei eu. Quem vai escrever os arranjos também, porque o álbum Não Há Barreiras, ele se tornou um dos 10 álbuns icônicos da história da música em nosso país. Não que eu quisesse, mas por uma enquete que foi feita, e eu vim saber 2 anos depois. Então eu não fiz porque eu queria isso. Então veja bem, quem produziu foi o Álvaro Tito, quem cantou foi o Álvaro Tito, quem escreveu os arranjos foi o Álvaro Tito, quem botou voz foi o Álvaro Tito. Então,
se foi vitorioso, vamos continuar. Não, mas aqui tem todos. Então faz o seguinte, pode rasgar o contrato. Eu desfiz o contrato. Entendi. Sem brigar. Sim. Pra quê? Ficar brigando? Não, então pode rasgar o contrato, não tem problema não. Mas essas coisas são muito tênues, né, o Álvaro? Às vezes Cara. é difícil lidar, né? Agora... É porque depois de uma certa altura, por mais paciente que você seja ou esteja, existem coisas que você pode escolher fazer ou não. Sim. Entendeu? É. Eu vou fazer isso aqui porque eu tô de boa, tô tranquilo, tô relax para fazer. Agora fazer sob tensão não dá certo. Não dá certo. Ainda mais música, porque a gente não produz extrato de tomate. Isso aí. Extrato de tomate, tu colhe tomate e amassa. É tudo extrato de tomate, é mole. Entendeu? Não é padaria que é tudo né, formato e tal. Eu aprendi com um grande produtor. Eu não sei se você conheceu o Carlos Lemos, que trabalhou na Rio Mills, depois foi... Carlos Lemos. Eu aprendi muita coisa com ele, trabalhei com ele, convivi. Então, uma das célebres frases dele para mim é assim, Lincoln, a gente aqui, nós não trabalhamos como extrato de tomate ou padaria. Nós trabalhamos com a emoção das pessoas. Então, exatamente. Tem que sentir bem para que isso transmita emoção e toque o coração das pessoas. Ainda mais no aspecto espiritual. Agora, às vezes... Não dá para ser diferente. Parece que é extrato de tomate, colher o tomate, vamos amassar os tomates tudo e botar numa latinha. Não é assim, né? Não é assim. Não é. Agora, eu queria falar nesse aspecto das canções, 2 aspectos que eu queria ouvir de você. As canções mais referendadas suas não há barreiras e pelo sangue, né? Pelo sangue de Jesus. Sim. 2 aspectos. O primeiro aspecto é se não fica assim uma onda de perseguir um sucesso desse tamanho. Eu já convivi com pessoas que estouraram grandes canções e depois fica assim, parece que ela fica uma referência perseguidora. Do tipo, caramba, eu tenho que alcançar uma canção desse tamanho. Essa é a primeira pergunta. E a segunda é aquela vibe assim, que eu estava ouvindo o líder do Earth and Fire, antes de falecer, o Maurice White. Você deve Isso, Maurice White. Eu vi uma das últimas entrevistas dele e a repórter, ele já estava doentinho, e a repórter perguntou, eu sei que você tem muita alegria no trajeto da sua carreira, mas o que te entristece, assim, na carreira? Ele falou, uma coisa que eu fico triste é que, por exemplo, às vezes eu tenho uma grande novidade, uma grande canção para apresentar, e as pessoas sempre falam assim, canta aquela. E isso às vezes me frustra, porque eu queria apresentar coisas novas, porque eu tenho sido renovado, tem coisas, assim, um frescor de criatividade, mas eu sei que eu tenho que respeitar o público e eu acabo cantando aquelas que o público pede, mas isso me entristece um pouco. Eu queria ouvir esses 2 aspectos todos. Primeiro, se às vezes você se sente refém, perseguidor de grandes sucessos como esse, que são sucessos gigantes, e se às vezes você fica assim com vontade, gente, hoje eu não vou cantar essas, eu vou cantar canções novas ou alguma coisa assim. Queria ouvir você. Eu já passei por essa fase, sim. Diante de Deus, eu aprendi a conviver com isso. Primeiro, que quando você canta uma canção e a canção, você interpreta, você lança e a canção se torna um sucesso, estouro, significa dizer que um grande número, um número expressivo de almas, de corações e de vidas se identificaram contigo naquela tua interpretação, naquele momento. Então, todas as vezes que você estiver num lugar e que um contingente de pessoas expressivo souber que você vai estar lá, eles vão querer ter a mesma emoção daquele momento, só que ao vivo ali, vendo o cara que fez parte da vida dela naquele momento. Então Exato. Não tem como você fugir disso. Não tem como. Certo? Não tem como. Ninguém vai pagar. Aliás, naquela nossa entrevista, nós abordamos isso. Ninguém vai pagar R$300, R$400, vamos supor, $1.000 para ouvir Stevie Wonder cantar uma música de agora do Conversation Piece. Não, ele vai querer ouvir Sir Duke, vai querer ouvir Yesterday, Yesterday Me, Yesterday You, All in Love is Fair, You Are the Sunshine of My Life. Não tem problema, pode cantar a música velha, aquela música antiga mesmo, que é isso que a gente quer ouvir. Entendeu? E olha que o cara tem música nova. Sim. Só que aí,
o fato de se ter música nova vai depender da performance que a música vai ter junto a um trabalho promocional e de divulgação para que ela aconteça. Porque a publicidade, ela se dá, mesmo que seja no boca a boca, mas tem que ter. Ela tem que ter uma identificação. Tá certo? Agora... Para o cara mesmo no novo, o cara se sentir confortável de estar escutando aquilo. Ele já ouviu aquilo ali, né? Tem um conforto de você ouvir algo que de alguma forma você já ouviu, né? Exatamente. Tem um conforto. E isso é real, exatamente. Isso é real. A questão da identificação, não é? Porque as gerações, elas vão se seguindo, né? Então, tipo assim, aquela geração que quando eu estourei o Não Há Barreiras, o Riqueza, o Com Jesus na Vida, depois o Ágape e tal. Essa geração, em que pese a naturalidade das coisas, ela está aí, mas ela já está num período de amadurecimento mais visível, né? Então, eu tenho que aprender a conversar com os filhos e os netos daquela geração. Sim, sim. Sim. Sem deixar de atender a geração que estava comigo, que é a minha geração, mas eu aprender a conversar, a falar, a entender o que está acontecendo na atualidade, em termos de linguagem, e, vamos dizer assim, e procurar. A gente faz essa tentativa, porque não tem jeito, a vida é dinâmica, né? Você não pode ser estático. Mas sem perder a sua identidade, a gente tem que procurar falar as gerações. Aí o que acontece quando eu digo falar as gerações, as novas gerações? É sair do período do LP para o CD e sair do CD para a nuvem e para as plataformas e para os streams. Onde essa nova geração está extremamente conectada. Sim. E a minha geração, ela não está 100% conectada como está a de agora. Estamos numa geração digital. Perfeito. Perfeito. Certo? Perfeito. Então eu tenho que estar presente. Mesmo que de repente eu traga aquilo que eu fiz lá para cá, para que eles ouçam, conheçam, não são obrigados a escolher, porque de repente eles não vão se identificar, né? De repente por causa da sonoridade, enfim, por outros fatores, mas eles, tomando conhecimento de que eu existo, eu vou ter um canal de comunicação. Eu vou estar aprendendo com eles. Sim. Entendeu? Sem, contudo, perder a minha identidade. Essa conexão da revitalização do projeto do Eli Soares é muito legal nesse sentido, né? Porque ele é de uma nova geração e ele conecta a nova geração com uma geração mais antiga, meio que autenticando, chancelando, falando que gosta da canção. É um lance muito legal. Perfeito. Você sentiu que houve uma busca pelo seu nome, uma busca pelas canções, uma renovação em relação a buscarem o teu nome em relação a isso? Totalmente. 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 Eu digo para você que, por exemplo, o meu canal de YouTube, eu saí em 42 dias, eu saí de 12 mil inscritos e 800 mil visualizações no meu canal. Eu saí de 12 mil para 47 mil em 40 dias. Em 42 dias. Caramba. E para 3 milhões e 600 mil visualizações, a audiência do meu canal. Que força, né? Que força. Entendeu? O pessoal descobriu, não, o Álvaro Tito, ele tá na rede, ele tá nos streams. Entendeu? Muito. Então, aí foi quando também eu passei a produzir conteúdo, a postar conteúdo direto. Sim. Aí pronto, aí veio a primeira live bem simples, sem recursos nenhum. Entendeu? Me fala da experiência das lives, porque eu digo essas assim, que eu vi você fazendo uma com o Fabinho, foi quando eu me motivei a falar contigo. O Fabinho Quebec, que eu conheço ele dentro do tempo. Ele era de uma banda que eu criei, que é a Renassou. Não sei se você sabia disso.
Da Renassou? A Renassou era uma banda minha, aí depois ele foi cantar na Renassou. Isso mesmo, a Renassou, rapaz, isso mesmo, me lembro, você falou quando nós comentamos isso. O Fabinho cantou na Renassou. E aí, cara, que legal. E ele faz backing pra você, né? Isso, exatamente. Fazendo a conversa, aí eu me lembrei, caramba, eu tenho que chamar o Álvaro pra gente conversar. Mas aí eu vi também a tua live musical. Até que ela sofreu um atraso por problemas técnicos, né? Isso. Aquela casa ali é uma casa de gente rica, cara. Eu achei que você tá bem mesmo de vida, porque ela é bonita, tem piscina. Eu achei, pô, o Álvaro tá tipo esses caras aí do sucesso aí, cheio do dinheiro, fazendo uma live bonita, né, cara? Um negócio assim, rapaz. Com bom gosto a gente procura ter, né? Uma inveja branca, sabe? Uma inveja santa. Assim. Casa bonita, cara. Não, realmente, cara, foi uma mansão. Lá em Xerém. Entardecer assim, né? Aí... Exato. Exato. Aí eu queria que você falasse. A grande sacada foi essa. Pegar a tarde pro entardecer e, na realidade, por conta do horário, a gente até achava que a gente não ia... a gente até achava que não ia pegar à noite. Mas como Deus faz as suas coisas e tudo está no controle de Deus, acabou que foi um grande achado, assim, as pessoas se surpreenderam, porque realmente eu peguei o finalzinho do entardecer, a mudança, né, do entardecer para o anoitecer, aquela iluminação ficou mais visível, né, o desenho, o layout, a fotografia, vamos dizer assim, né, do vídeo. E com o fato do figurino. Sim. Entendeu? Eu não conhecia também a sua irmã cantando. Ela canta muito bem, né? A versão original do Riqueza, de 88, ela que fez. Ela gravou comigo. Eu me lembro ela que gravou. Mas não conectei isso. Eu não tinha conectado. Exato. E outra coisa, ela cantou no Altos Louvores também um período bom. É mesmo, é. Ela cantou no Altos Louvores. Eu não estou ligando a pessoa ao nome, porque eu me lembro de uma formação do Altos Louvores com uma pessoa com o perfil dela. Entendi. Não sei se você se recorda, foi na formação em que estavam presentes o Marquinhos Santos, que era lá do Espírito Santo, depois a Eichla e o Jefferson Monteiro. Sim. Entendeu? Foi essa formação. Muito Altos Louvores por causa do Homem do Sapato Branco. Tu lembra disso? Ele só usava sapato branco. Você lembra disso? O Edivaldo? Ele só usava sapato branco. Eu tô enganado? Eu estou enganado, Álvaro? Não, não tá não. O Homem do Sapato Branco, cara. Aí tinha um negócio na televisão, o cara do Homem do Sapato Branco, você lembra? Verdade. Verdade. Preto, né? Aí o pessoal, meus amigos músicos, falavam, a gente vai ver a banda do Homem do Sapato Branco. É cada figura, né? Só Jesus, né, cara? Verdade. Figura antológica, o Edivaldo, cara. Edivaldo. Deixou saudade, porque era antológico. Edivaldo era antológico. E sem contar outros detalhes de execução, enfim, mas não é? Então né? Mas tem realmente. Outros detalhes, né? Mas assim, como é que tem sido essa experiência das lives, assim, Álvaro? Como é que você tem encarado isso? Rapaz, para mim tem sido extremamente positiva a experiência com as lives. Porque as pessoas têm acesso ao meu trabalho, ao meu repertório. Eu tenho tido expressão nos números que eu confesso para você que eu tenho ficado extremamente feliz. Eu não achava, né, que pudesse haver um crescimento orgânico dessa natureza, dessa monta, vamos dizer assim. Que legal. Então, eu confesso a você que eu não tinha paciência para rede social, não tinha.
Uhum. Os meus filhos, o Júnior e a Gabriela, que me cuidavam, né? Chegaram, pai, não adianta, o senhor tem que trabalhar o seu Facebook, a sua fanpage, o seu Twitter e o canal, o seu Instagram e o seu canal do YouTube. Não tem jeito, pai. E eu, não, mas eu não quero, pai, tem que fazer. E todo dia eles, sabe? Até que por fim eu passei a pegar, cantar um hino e postar. Aí a primeira vez que eu postei, deu 15 mil visualizações no Instagram. Eu falei, caramba! Eita! Peraí, não tô morto não. Não tô morto não. Agora, entendeu? Vale um detalhe, cara. Ontem o Alex falou um negócio pra mim que eu fiquei muito chocado, negativamente. O nosso povo, ele precisa ser mais contribuidor. Porque o Alex falou que fez uma live que as contribuições são muito pequenas. O que o povo precisa entender é que esse nível de engajamento, ele tem que ter um mínimo de contribuição, porque se as pessoas contribuírem, elas vão fazer com que o trabalho tenha perenidade, hajam mais produções, hajam mais lives. Não adianta ficar pedindo, faz mais live, faz mais live. Ele falou... já me pediram a live 4, já me pediram. O Alex falou, cara, que lá na do Novo Som, que eu vi também muito bacana, que deu 300 mil simultâneos, cara. Para você ver. Se cada um desse R$1, não é 2 não, R$1, daria 300 mil. Ajudaria muita coisa. Sabe Meu Deus! Sabe quanto deu de arrecadação? R$600. Se eu te contar a minha. Então, a do Alex deu 600. Deu 600. A minha deu 432. Olha aí. Entendeu? Então, 432. O nosso povo, a gente tem que falar aqui o seguinte, ó, o nosso povo ele tem que entender essa contribuição, porque senão o trabalho morre, né, Alvo? Fica difícil produzir. Exatamente. Tem vários profissionais, tem músicos, tem pessoas que ali que estão envolvidas profissionalmente, toda uma logística, o negócio tem iluminação, tem produção, tem equipamento, tem tempo das pessoas. As pessoas precisam compreender essa contribuição e esse envolvimento, né? E outra coisa, as pessoas elas identificam a qualidade das coisas. Sim. Por exemplo, elas falaram comigo, poxa, Álvaro, que banda maravilhosa, poxa, que qualidade de imagem. Poxa, mas a qualidade de imagem, só aquilo ali que R$5.000. Então, exatamente. R$5.000. Só a filmagem com a transmissão. R$5.000. 5 mil, cara. Então, verdade. Agora, o profissional tá errado? Tá não. Não. Porque a pessoa tá em casa, vendo algo de qualidade, e no conforto de casa. Não tem aquela obrigatoriedade de ter que pagar um ingresso. Não, e Álvaro, não é não? Eu fiquei impressionado assim. Se for um pouquinho de cada um, dá um negócio legal, cara. Exatamente. Um pouquinho de cada um dá um negócio legal. Não precisa a pessoa, vou ter que pagar o ingresso. Não é isso não. É R$1, R$2, R$5. Se cada um der isso, cara. Entendeu? Você falou aí 15 mil visualizações. Se cada um der R$2, dá um cachê de 30 mil. Olha, o Álvaro tem boleta para pagar, colégio para pagar, compra para fazer. Tem uma série de coisas. As pessoas às vezes ficam criando tabus de coisas tão... a minha irmã, Liane, está falando aqui, trabalhador é digno do seu salário. É isso aí, minha irmã. Por isso que a gente foi educado na palavra, a gente sabe esse verso. É isso aí, tem que ensinar isso aí. Exatamente. As pessoas no meio evangélico, elas, se você cobra, olha, para ir... liga para o escritório. Já ficam chateados, porque não quer ligar para o escritório, porque sabe, no escritório vai ter uma filtragem. Sim. E o escritório vai determinar, olha, R$3.000. Sim. Mas a Bíblia fala que de graça recebeste, graça dai. Só que o cantor que é servo de Deus, ele continua pagando conta, continua tendo família para manter. Mas então tem que trabalhar. Beleza, então a gente para de cantar. Aí o pessoal, poxa, mas o irmão parou de cantar. O irmão parou. Ué, meu irmão. Não, e aí essa conversa parece que eu vou lá no Bradesco, sei lá, no banco, pagar uma conta e falar assim, ó, Deus lhe pague. Ou então, manda pro CEP do céu, porque no céu não tem... Exatamente.
No céu não As pessoas não têm senso, não têm noção, as pessoas. É. Porque eu... Não, e lógico que a maioria, eu quero crer, que seja por uma visão errônea, não é errada, mas errônea, não é? Do que seja realmente a realidade das coisas. Por exemplo, elas não sabem que todos os artistas lá no mundão, principalmente os artistas internacionais, quando saem para fazer um show, cada show, ele é coberto por uma apólice de seguros. Sim, sim. Sim, porque eu já trouxe banda internacional para o Brasil e eu tive que pagar. Senão não Entendeu? Sai. Senão não sai. Exato, não sai. Exato. Então, aí, quer dizer, recentemente, um amigo nosso, eu não vou declarar o nome por uma questão ética e para preservar sua imagem, mas ele enfrentou um problema de saúde grave, grave. Um ícone da nossa música no país, com representatividade. Sabe, se não fossem os amigos mais chegados, amigos, porque a família é uma família de gente simples. Esse amigo nosso, Levita Servo do Senhor, vendeu mais de 600 mil álbuns na sua trajetória. Tá certo? E tipo assim, sabe, estava indo fazer... E outra coisa assim, Álvaro, tem pessoas que às vezes não entendem. Ontem a conversa do Alex estava muito legal. O Alex é um cara muito inteligente e tem uma mente... Demais. E é maduro também, tem uma visão bem ampla. É diferente, por exemplo, um cantor itinerante que é um autônomo, de um cara às vezes que está ligado a um ministério, uma igreja, uma denominação, e a denominação, a igreja sustenta o cara. Então, por exemplo, no momento da pandemia agora, os cantores itinerantes, que são pessoas de certa forma independentes, eles são vinculados à igreja como membros, eles vão à igreja local, mas eles têm um ministério itinerante, eles viajam, não tem evento. Aí como é que fica? A gente tem que ter o mínimo de compaixão, gente. A gente precisa ter a compreensão de reino de Deus. Exatamente. Então, o cara tem que ter um fundo de reserva para um momento como esse, entendeu? Ou pela surpresa de uma doença. Por quê? Porque ele é autônomo. Se ele não cantar, ele não recebe. Agora, o cara que está atrelado a uma denominação, uma igreja, aí aquela denominação às vezes banca o cara, dá um salário. Amém. Mas só que os autônomos sofrem esse tipo de insegurança. E o nosso povo precisa, sem sombra de dúvida, ter maturidade de envolvimento com essas coisas, gente. Parar de tratar esses assuntos com meninice, com infantilidade, né? Agora, exatamente, mas é a pura realidade. Você está colocando, o que nós estamos colocando aqui, é a pura realidade. Por exemplo, nesse período de pandemia, quem não tinha, por várias razões, por vários motivos, uma reserva, rapaz, passou. Sofreu, cara. Sofreu muito. Sofreu. E tem uma coisa assim, eu estava conversando isso com o PG. Tá conversando isso com o PG. Tá até na live do PG, que tá gravado aqui. Sim. E tem um problema também, Álvaro, porque a nossa nação, a gente vive um problema que poucas pessoas falam, que é o seguinte. Tem uma galera, que é uma galera, vamos dizer, com todo respeito, que é uma galera um pouco mais marginalizada no sentido econômico e social. Então, por exemplo, vamos dar uma Bolsa Família, como é que fala? Oh, meu Deus, não é Bolsa Família, não, é uma cesta básica. Sim. Cesta básica. Só que, com todo respeito, a gente, às vezes, está numa outra camada social que a gente não precisa de cesta básica. A gente precisa pagar conta de telefone. Aí a gente pede como? Porque não tem cesta básica para oferecer para a gente. Aí a gente fica numa camada que você não tem ajuda nem institucional e nem a compreensão do povo. Você está me entendendo? Porque exato. Tem uma galera mais básica. Exatamente. Com todo respeito, mas eu estou tratando o assunto com maturidade. Porque às vezes essa galera está precisando realmente de uma cesta básica. Eu não estou precisando de uma cesta básica, mas às vezes eu preciso de grana para pagar uma escola, manutenção de uma aula online para o meu filho. Eu estou precisando de uma coisa um pouquinho mais, pagar uma conta de telefone ou de luz, que aí como é que faz? Algo mais elaborado, algo mais qualitativo, exatamente pela camada da sociedade onde a gente está inserido, E para essa camada, que é a classe média, ela é muito pouco falada, assim. Eu acho um certo desrespeito, uma certa...
uma cegueira de compaixão, às vezes, do povo, de Deus, de compreender essas coisas, sabe? Falta maturidade nessa compreensão. Aí volta... acontece, às vezes a liderança não é um assunto que a liderança faz questão de não tratar, e junto ao fato desse não interesse das principais lideranças, a própria desinformação cultural, a própria forma com que o conhecimento ele não chega às pessoas. Sim. Talvez porque ele está num local e as pessoas não se interessam em ir buscá-lo, e também porque o brasileiro como um todo, ele não é como o francês, que lê 8,7 livros por ano, per capita. Né? O brasileiro vê novela. É verdade. É verdade. Mas eu acho que a gente... Lê. Eu acho que a gente, aos poucos, Álvaro, a gente tem que contribuir nesse aspecto, chamar a atenção. Eu mesmo tenho feito muitas lives aqui com o coração de contribuir com um conteúdo diferenciado para o povo. O povo parar um pouco de ficar vendo novela, parar um pouco de ver essa mídia muito comprometida e polarizada e envolvida em interesses, e valorizar conteúdo de primeira, valorizar conteúdo diferenciado, conteúdo que a gente pode fazer. Agora, o povo tem que se engajar, o povo tem que contribuir, o povo tem que ser maduro na compreensão, tem que ouvir essas conversas mais maduras, né? Agora, Álvaro... Exatamente. Eu queria falar... aquela questão... Sim, pois não, pode falar. Eu queria mudar o assunto, mudar a prosa. A gente está muito falando só sobre isso. Aí o povo cansa. Vamos falar de outra prosa. Você fez uma referência ao rapaz que você fez uma homenagem, que tem muita influência lá na tua carreira. Mas eu queria ouvir de você assim, que você desse duas referências. Eu conheço as suas referências musicais. Podem ser elas ou não. Eu gostaria que fosse uma referência um pouco mais ampla. Ontem eu fui surpreendido pelo Alex. Eu estou citando toda hora o Alex, porque a entrevista foi muito legal. A live foi muito legal. Foi eu fiquei surpreendido que eu pedi duas referências. Uma referência dele foi o Francisco Silva. Silva. Ele me passou uma imagem do Francisco Silva, que às vezes a gente tem uma imagem assim, as pessoas falam as coisas. Eu não conhecia o Francisco Silva. Eu só ouvi falar. E uma das minhas referências é exatamente o Francisco. Então, e o Alex falou a mesma coisa, que para ele o Francisco foi uma bênção, deu emprego a ele como motorista. O Alex foi motorista dele. E assim, um testemunho muito bonito, sabe? Aí eu queria ouvir de você duas pessoas que você legado, lembra, né? Assim, eu queria que você falasse de duas pessoas que você falasse assim, ó, essas pessoas são referências para mim. Elas podem ser musicistas, cantores, mas referências para você de vida, assim. Sim. Olha, eu não só por ser das duas, a primeira eu já falo logo realmente Stevie Wonder, porque eu fui buscar além do que ele representa musicalmente, eu fui buscar a história de vida dele. Ó, a história tem dois amigos. Eu tenho dois amigos aqui, um amigo meu de infância, Marcelo Barreto. Aí ele falou que você é o Cassiano Gospel. Cassiano, eu acho também. Ei, você é o Cassiano, eu adoro. E outro é o Caramba! Paulo Ivo. Você conhece o Paulo Ivo? Paulo Ivo, sim. Você conhece o Paulo Ivo também? Conheço muito. Isso é um gaiato. Você sabia que ele revelou gay pra mim, cara, o Paulo Ivo? Que isso? Ele saiu da rua. Gente, é brincadeira. Mas ele falou que a tua referência é o Reginaldo Rossi. Eu acho que não é não, cara. Reginaldo? Uma coisa que não canta é brega, cara. Reginaldo Rossi! Você é um gaiato, cara. Você é um gaiato. Até com o Valdir Soriano ele trabalhou, cara. Esse Paulo Ivo é fogo, cara.
Mas Rapaz, você estava falando do Steve Wonder. Além da música dele, tem coisas além da música. Simplesmente, rapaz, ele sendo um de 9 irmãos, Uhum. a mãe escorraçada pelo padrasto, abusada pelo padrasto, jogada na rua, teve que dormir em albergue. Aí o Steve nasce, ele é o sexto de 9 irmãos. Ele é o sexto filho entre 9. Sim. E aí, entre aspas, a má sorte faz com que a enfermeira erre o nível da incubadora, cozinha as córneas, ou seja, perde a visão, Sim. ainda bebê. Sim. Ele vai morar com ele e a sua mãe e os irmãos num albergue. Aí, quando estão esmolando literalmente, passa um pastor, e aí os apanha, os pega e tal, e com isso o pastor ensina ele a tocar teclado, leva eles para a igreja, e aí o pastor morre, e aí a esposa do pastor Cargas d'Água bota eles na rua novamente. Aí a mãe teve aquela sacada de botar o garoto cego para ficar tocando enquanto as pessoas passavam. E ele com 7 anos de idade. Entendi. Ou seja, Lincoln, cara, rapaz, mano, é tudo para dar errado. Tudo para dar errado, cara. Os improváveis, né? Os improváveis. Rapaz, e hoje o patrimônio do cara é 300 milhões de dólares. O cara é conhecido mundialmente, ainda é diácono da igreja do T.D. Jakes. Sim, tô ligado. Entendeu? Então, cara, eu chorei. Quando eu li isso chorando. E você sabe que eu sou, né, o cara que é pentecostal é igual militar, né, é igual milico. Ele deixa de estar na ativa, ele fica na reserva e vai para a reforma, depois vai para a reserva, mas continua militar. Ele pode estar na vida civil, mas uma vez militar, sempre militar. Rapaz, e eu lendo aquilo e começando a chorar, e daqui a pouco o Charabadá veio e eu, meu Deus, tudo para dar errado. Ou seja, Deus sempre está no controle das coisas, cara. Sim, é impressionante. Tudo para dar errado, cara, tudo para dar errado. Moleque com 7 anos, cego. Por conta dele, a família, durante aquele período de escassez, se alimentou do talentozinho daquele gênio, cara. Eu não quero entrar nesse assunto, mas detalhe, não quero. Vamos continuar no nosso... Eu não quero... De verdade, podem me achar que eu esteja errado, mas eu prefiro não entrar. Cego e negro. Cego e negro. Por quê? Porque às vezes você entende o que eu quero dizer. Porque as pessoas ficam se vitimando. Mas isso. Não pelo fato de ser negro e ser cego, Deus deixou de abençoá-lo e teve uma condução de vida de sucesso. Todo mundo sabe quem é. Entendeu? Até as lideranças nossas no Brasil, que não são ligadas em música, quando fala Steve Wonder... Todo mundo conhece. Você está entendendo? Sim. Então, o pessoal fala, poxa, mas negócio... Enfim, a gente, né, não... Vamos passar ao largo desse assunto, que é bastante... Né, vamos passar ao largo, mas eu tenho realmente essa minha visão que ele não se vitimou por isso. Eu acho que tem que partir para dentro, cara. Você tem eu vou fazer uma pergunta óbvia, né? Você tem o desejo de conhecê-lo? Muito. Muito, né? Muito. Ainda mais agora, sabendo que há 14 anos ele é meu irmão em Cristo Jesus. Poxa! Eu conheço uma pessoa... Eu conheço um que tocou com ele, que é o Jetro. Eu fiz 3 lives com o Jetro. Tu fez? O Jetro tocou.
Fiz, tem 3. Está no meu feed, você pode ver depois, a galera pode ver. Pô, 3. beleza. O Getro é um brasileiro que foi diretor, Da Berkeley. Da Berkeley. Tocou com a Whitney Houston, foi coordenador musical da Whitney Houston, entre outros artistas, grandiosos artistas americanos. Fez arranjo para Chaka Khan e tocou com o Steve Wonder. Inclusive, Steve Wonder. No funeral da Whitney Houston. Eles tocaram. Sim. Uhum. Perfeito. Agora, entendeu? Então, eu conheço uma pessoa também que conhece o Steve Wonder, cara. Que conhece ele? Conhece ele. Conhece ele. Eu tenho o desejo de um dia trazê-lo ao Brasil para fazer um evento especificamente gospel. Eu tenho esse desejo. Certo. Um dia, perfeito. Talvez um dia Deus me conceda essa oportunidade. Eu tenho lutado por isso, entendeu, Álvaro? Eu já fiz alguns e quem sabe um dia eu consiga trazê-lo. Gostaria de trazê-lo. Porque é uma legenda. Ele já está numa certa idade que só tem uma forma dele vir. Se for um projeto diferenciado. Se for normal de uma turnê, ele não vem mais. Mas já está de idade. Ele completou acho que 69 ou 70 anos, né? Exato. Agora, então, tem o Steve Wonder, tem algum outro que você lembre, assim, alguma referência para você, para sua vida? Olha, para minha vida, após eu ter colocado essa questão do Jorge Barros, né? Jorge Barros, eu tenho o pastor Jorge Severiano. Eu sei que você vai falar, mas aí é seu pai, não vale. Para mim vale, e vale muito. Por quê? Porque o meu pai, ele é uma referência de paciência para mim, resiliência. Entendi. Cara, eu conheço gente resiliente. Eu conheço. Uhum. Mas igual meu pai... Entendi. Agora, eu tive a oportunidade de estar em algumas, pelo menos 2 situações, que eu vi o olhar dos seus filhos sobre você. Sim. Os seus filhos te admiram muito, Álvaro. Eu já tive a oportunidade de ver isso pessoalmente. Sim. Eles te admiram muito. Você tenta ser igual ou melhor que seu pai para os seus filhos? Tem, assim, esse tipo de busca? Olha, eles veem o avô de uma forma na seguinte linguagem. Pai, se eu pudesse, eles tratam assim, se eu pudesse, eu pegava o meu vovozinho e colocava ele assim no peito e guardava assim, ficava abraçado pro resto de toda a minha vida, para ter ele só para mim e não dividir com ninguém, pai. Que legal. Aquilo me encheu de orgulho, né? Uhum. Porque somos 3 gerações. Tem meu pai, eu e eles. Sim. Tanto o Júnior quanto a Gabriela. Uhum. E uma das coisas que, quando eles foram agora gravar lá junto com o Casa, o DVD deles, o primeiro DVD, com um investimento top, a primeira coisa que eles disseram para mim foi: pai, traz vô e vó. Só que minha mãe, ela preferiu, falou, não, eu vou procurar assistir daqui de casa, se vocês colocarem no story, né? Se vocês fizeram uma live lá, eu vou ficar, porque é muito longe, não vou viajar não. Aí não quis ir. Aí, mas meu pai foi. Legal. Rapaz. Que legal. Tem que ver a bagunça que eles fizeram com o avô. Que legal. Entendeu? Que legal. Então, assim, quando eles me veem, e eles tiveram eles começaram a ter ideia de quem era, ou de quem eles eram filho, ou de quem eles eram filhos, de quem era o pai deles, de uns 7 anos para cá. Uhum. Que até então eles viam tal, tudo, o pai para cima e para baixo, tal. Inclusive a Gabriela sempre falou, poxa, eu lembro do meu pai com caixa de LP, de CD nas costas, tal, indo para a rodoviária, indo para o aeroporto, saindo de rodoviária para outra rodoviária, de aeroporto para outro aeroporto, com as caixas nas costas, para poder, sabe, dar o melhor para nós. Então isso, quando eles falaram isso pela primeira vez, eu confesso que eu tive que me controlar para não chorar, né, porque me emocionou muito, que isso fica para eles, não é?
e eu reporto a toda a luta que o meu pai teve para que eu tivesse o melhor colégio, na época, os melhores colégios, Entendi. que eu estudasse nas melhores instituições de ensino. Entendeu? Mesmo quando ele ainda, que ele se aposentou pela Embratel, mas antes mesmo dele ir para a Embratel, ele trabalhava consertando televisões. Ele era rádio técnico, né? Então tudo isso ele, juntamente com a minha mãe, para dar para nós, para eu e as minhas irmãs, um de melhor. E eu procurei passar isso para meus filhos. Legal. Entendeu? Entendi. Então, quando eu vejo eles hoje assim, eu tenho aquele sentimento assim, cara, valeu a pena. Legal. Valeu a pena. A gente está caminhando para o final, mas eu queria um recado final teu assim. A nossa música hoje, ela tá muito diferente, né? A gente estava até brincando antes, conversando, que as coisas Vou até levantar aqui. As coisas mudaram muito, né? E eu sinto que quando eu converso com as pessoas lá de trás, assim, rola uma coisa, uma convergência na fala, que é o seguinte: olha, lá atrás havia uma certa paixão, uma maior ingenuidade, um maior envolvimento, por exemplo, com uma musicalidade que falasse aos perdidos. Uma música que ia além dos muros da igreja, falar com aqueles que não conhecem o amor de Deus. Havia uma paixão maior por esse objetivo. Eu sinto que hoje a música ela ficou muito vertical e é legal, intimidade com Deus, mas talvez ela tenha perdido um pouco essa capacidade de ir para fora. Certo. Eu queria um recado final seu sobre esse olhar e qual o conselho que você, nesses anos todos de carreira, deixa para aqueles que estão envolvidos no ministério e na música. Você tem 1 minuto. Eu sou daqueles que pensam que a música ela é feita para cada momento. Tem um momento em que a gente está reflexivo e tem um momento que você está falando a massa. E quando você fala a massa, você tem que ir numa linguagem que ela entenda. Não adianta eu ir lá falar do fogo de Espírito Santo, fogo e véu, e, enfim, altar, se as pessoas não têm ainda, se as massas não têm ainda uma experiência de religiosidade, uma cristandade mais pessoal. Então, eu sou a favor, por exemplo, por isso que existe o Ágape, o Você Comigo. São canções que não necessariamente falam o nome de Jesus, mas as pessoas entendem que se trata de uma música cristã. Tá certo? Então, e a segunda pergunta que você colocou, outro segundo aspecto... O conselho que você dá para a galera. Ó, a gente que trabalha com arte, por mais entendimento que a gente tenha de que somos artistas, porque trabalhamos com arte, mas isso não deve significar para nós que nós somos pessoas diferentes do outro. Amém. Ou das outras pessoas. Amém. Nós somos canais de bênção. Somos exemplos, sim, de bênçãos para outras pessoas. Amém. Álvaro, muito obrigado. Deus te abençoe muito. Tu é tremendo, cara. Você é meu brother. Te amo. Tá no coração, ó. Eu também, mano. Você é top demais. Obrigado pelo carinho. Deus te abençoe muito. Um forte abraço. A gente se encontra. Legal. Você conferiu mais um podcast do Lincoln Lira. Sou eu por aqui. Obrigado pela sua companhia. E a gente se encontra. Fique muito à vontade a conferir todos os nossos conteúdos nas nossas redes sociais, através do Instagram, a nossa super conta no YouTube e também através do Facebook. Fique muito à vontade e a gente se encontra até um próximo encontro. Deus te abençoe muito, super valeu e tchau, tchau.